E aí, galera, tudo bem com vocês? Correção sobre múltiplos e divisores a partir da página 31, que foi pedido na aula passada, ok? Na número 1, ele está pedindo para você verificar se as afirmações estão corretas ou incorretas, ok? Vou resolver como fiz nas outras correções. Primeiro, um exercício de cada um, tá bom? Depois eu mando a foto da correção inteira para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Ele está falando que 168 é múltiplo de 4. Como a gente sabe isso? É só a gente fazer 168 dividido por 4, tá bom? Se der resto, não é múltiplo. E se não der resto, é múltiplo, tá bom? Então, vamos lá. 16 dividido por 4 dá 4, sobra 0. Abaixo 8. 2 vezes 4, 8. Sobra 0. Teve resto, 0. Então, 168 é múltiplo, então é correta. Tudo bem? Na número 2, ele está pedindo para você colocar os múltiplos de cada número, tudo bem? Deixei a primeira aqui para fazer com vocês, tá? Os múltiplos de 9, vamos fazer os que tem na tabuada do 9. Tem o 0, tem o 9, tem o 18, 27, 36. Coloca alguns números só para dizer, tá bom? Que são alguns múltiplos. Coloca uns 5, 6 números cada vez, tá bom? Então, esses são os múltiplos de 9, ou seja, os que tem na tabuada do 9, tudo bem? Na número 3, ele está pedindo para responder as questões. Ele pergunta, 81 é múltiplo de 9? 81 tem na tabuada do 9? Tem, que é 9 vezes 9. Então, 81 é múltiplo de 9? Sim. Tá bom? Tem as outras respostas aí, que vou mandar para vocês depois. Número 4. Que número está presente em todos os múltiplos? Tem algum número que está presente em todos os múltiplos que a gente vê aqui? Sim. Qual número é esse? O 0. Então, sim, o número 0. Tudo bem? Fácil, né? Aí depois tem as outras perguntas consequentes. Aqui na 5, tá falando assim, ó. Gabriela coleciona revistas em quadrinhos e tem entre 150 e 200. Então, 150 e 200. Certo? Se ela fizer pilhas de 12, de 15 ou de 20, certo? Sempre sobrarão 3 revistas. Quantas revistas em quadrinhos ela tem? Eu teria que fazer os múltiplos de 12, múltiplos de 15 e múltiplos de 20. Mas isso entre 150 e 200. Então, eu coloquei aqui para vocês a partir de 150 até antes de 200. Tá bom? Olhando assim, qual número é múltiplo igual nos 3? O 180. Certo? Então, ela tem 180 revistas mais 3 revistas. Então, 180 mais 3 dá 183 revistas. Tudo bem? É mais complicadinho fazer aqui os múltiplos a partir de 150, tá? Mas a conta não é tão complicada, tá bom? Agora aqui é a página 32. Vamos lá? Na página 32, no exercício 6, ele está pedindo para você o número de moradores de um condomínio é par, múltiplo de 35 e menor que 130. Qual é o número de moradores desse condomínio? Eu vou ter que fazer os múltiplos de 35 até chegar no número menor que 130, tá bom? Então, vamos lá. Múltiplos de 35, eu tenho 0, 35, 70, 105, 140. Opa, já passei de 130, é menor que 130, certo? Então, se é menor que 130, aí ele fala assim, múltiplo de 105 e é par. Então, eu tenho 140, que é maior. 105, ele é o quê? Ele é ímpar ou ele é par? Ele é ímpar, porque termina com 5. Então, esse não convém pra gente. O número par, menor que 130, mais próximo de 130, par, então é 70. Tudo bem? Então, o número de moradores
desse condomínio é 70. Então, 70 moradores. Tudo bem? Também sobre múltiplos. O exercício 7 tá falando assim: no Campeonato Sul-Americano na modalidade de ginástica rítmica, cada equipe devia se inscrever 6 ginastas. Ao final do período de inscrição, verificou-se que o número de inscritos ficou entre 160 e 165. Então, múltiplo de 6, que são 6 ginásticas, e os números foi entre 160 e 165. Tudo bem? O que a gente tem que fazer isso daí? Já tá falando que são os múltiplos, certo? Eu teria que fazer os múltiplos de 6 até chegar lá no 160, enfim. Entre 160 e 165. Eu já tenho aqui que o múltiplo de 6, que dá entre esses números, é 162, tá bom? Se vocês forem fazendo aí, vocês vão achar. Eu não vou fazer, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, é 162, que é 6 vezes 27. Então, quantas equipes eu tenho? 27 equipes, tá bom? Ele tá perguntando o número de equipes. Então, o número de inscritos é 162. Eu sei que 6 vezes 27 é 162, então 27 equipes com 6 ginastas cada um. Beleza? Agora aqui, na 8, ele tá falando assim, pra gente escrever um múltiplo que represente cada um desses. Ele dá o exemplo do 4, que 4 vezes n é o múltiplo. Na letra A, ele tem o 10. Então, eu vou fazer o quê? 10 vezes n. Isso representa os múltiplos de 10. Só isso. Tá bom? Aí tem as outras aqui também. Na 9, ele dá uma tabela, certo? Para falar sobre farinha de trigo, batata, tudo ingredientes para fazer um pão de batata, certo? Aí na A ele está perguntando: o número que representa a quantidade de cada ingrediente são múltiplos de um mesmo número natural. Que número é esse? Ele é múltiplo de 5. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Todo número terminado em 0 ou 5 são múltiplos de 5. Vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, mas só adiantando aí pra vocês, tá bom? Que múltiplos de 5 sempre terminados em 0 ou em 5. Beleza? E o exercício 10, vamos lá. Arthur tem uma coleção com menos de 40 chaveiros. Então, a gente sabe que tem menos de 40 chaveiros, certo? Já anotei aqui também, menos de 40 chaveiros. Aí ele tá falando assim, se ele separar esses chaveiros com grupos de 3, sobrará um chaveiro. Então, grupo de 3, sobrará um chaveiro. Em grupo de 7, sobrarão 2 chaveiros, certo? Então, a gente tem que fazer os múltiplos de 3 e de 7 até chegar no 40 e ver onde eles batem. Tudo bem? Não é tão difícil, mas é fazer os múltiplos que dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Vamos lá, então. Múltiplos de 3. Eu tenho... O 0 eu não vou pôr porque não faz tanta diferença, tá bom? Nesse momento. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, tá bom. Já deu aqui. Deu até 40. E agora de 7 até no 40. 7, 14, 21, 28, 35 e etc. Vamos lá. Que número eu tenho menor aqui? 35, certo? 35. Mais 2 chaveiros? Então, ele tem 37. Qual que é o menor aqui? 39. 39 mais 2 não dá 37. Desculpa, aqui ele tem... Desculpa, sobra 1 aqui. Então, se eu fizer 39 mais 1 dá 40. E aqui não tem a tabuada onde dá 40. E 36. 36 mais 1 dá quanto? 37. Então, a gente descobriu que ele tem 37 chaveiros. Eu ia escrever saveiro, tá vendo? Chaveiros. Certo? Na página 35, a número 1, ele tá falando assim: se o 3 é divisor desses números, tá? Deixei a letra A para fazer novamente. O que eu faço? Eu pego esse número, 144, e divido por 3. Se tiver resto, ele não é divisível por 3. Se não tem resto, ele é divisível por 3, tá bom? Então, vamos lá. Pego 14, 3 vezes 4, 12. Menos 12, sobra
2. Abaixo, 4. 3 vezes 8, 24. Menos 24, 0. Teve 0, teve resultado que não deu número quebrado. Então, sim, ele é divisor de 144. Tá bom? As outras eu expliquei para vocês. A número 2, vamos lá. A 2 ele tá falando assim: determine o conjunto dos divisores. Então, o conjunto dos divisores de 4. Conjunto dos divisores de 4. Então, 4 eu consigo dividir por 1, consigo dividir por 2 e consigo dividir por 4. Tudo bem? Tem os outros conjuntos, também vou mandar em foto para vocês. A número 3 tá falando assim: considere o número 6, 8, 12, 14, 17 e 35. Esses números que eu coloquei aqui. Para você descobrir desses números aqui, qual que é o divisor de 16, tá? 16 aqui dá para dividir por 6? Não, porque na tabuada do 6 não tem o 16, tá? Dá para dividir por 8? Dá, porque na tabuada do 8 tem o 16. 12 por 16? Não. 14 também não. 17 já é maior, não dá. 35 também não dá. Então, o divisor de 16 é 8. Tem os outros aqui pra vocês, tá bom? Agora aqui, ele tá perguntando na 4. Qual que é o divisor de todos os números? Qual que é o divisor de todos os números que a gente tem aqui? O número 1. Beleza? Tranquilo até aí. Agora, a gente vai ver a página 36. Ele tá falando assim: ó, abaixo estão apresentados os divisores de 32 e 24. Descubra a regularidade. Regularidade é o seguinte: se eu fizer o primeiro vezes o último número, dá esse próprio número aqui. 1 vezes 32 dá 32. 2 vezes 16 dá 32. E 4 vezes 8 dá 32. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 24 dá 24. 2 vezes 12 dá 24. 3 vezes 8 dá 24. E 4 vezes 6 dá 24. Tá bom? Eles vão se encontrando e a multiplicação deles vai ser sempre o número do divisor. Agora aqui, a número 6. Eu já adiantei um pouquinho, tá? Paula pensou em um número que é maior divisor de 74. Então, excluindo o 74. Então, maior divisor de 74, excluindo o 74. Então, é o 37, tá? Lucas pensou no menor divisor de 16, o menor seria 1, mas excluindo o número 1. Então, é o número 2. Depois, ele falou assim: e Lídia pensou no maior divisor de 82, excluindo o número 82. Então, é 41. Qual é a soma dos números pensados? Então, a soma é o quê? 37 mais 2 mais 41. Vamos lá, 37 mais 2 dá 39. Mais 41, vamos lá, 39 mais 41. 9 mais 1, 10. 0 sobe 1. 4, 5, 6, 7, 8. 80. Então, a soma pensada foi 80. Beleza? Interpretaçãozinha não é tão complicado, não, tá bom? Agora, a número 7. Ele tá dando uma tabelinha, né? Que a Maria Alice fez 315 bem casados. Aí ele tá dando os tipos de caixa na tabela. Caixa A cabe 3. Aqui. Caixa A cabe 3. Caixa B, 6. C, 10. E D, 15. Quais são os tipos de caixas que podem ser utilizados para guardar os bem casados feitos? Eu já adiantei aqui para não ficar muito longo, já tá longo. Então, o que eu fiz? 315, que é o número de bem casados que ela tem, e dividi pela quantidade de bem casados que cabe por caixa. 315 dividido por 3 dá 105 e não tem resto, então essa ok, essa dá para usar. Caixa A. Caixa B tem resto 3, não dá para usar. A caixa C tem resto 5, também não dá para usar. E a caixa D não tem resto, também dá para usar. Então, quais caixas dá para usar? A caixa A e a caixa D. Aí na B ele tá falando assim: quantas caixas Maria Alice precisa para guardar os 315 doces? Então, eu fiz 315 dividido por 3 deu 105. Então, se for a caixa do tipo A, dá 105 caixas. E 315 dividido por 15, se for a caixa do tipo D, dá 21. Então, 21 caixas. Tudo bem? É só pegar o total de doces e dividir pela quantidade que cabe em cada caixa para saber quantas caixas eu vou usar. Beleza?